Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer as minhas piores leituras do ano passado, de 2021. No vídeo passado eu falei, das minhas melhores leituras e agora chegou a vez de falar sobre as experiências literárias que para mim não foi tão agradável assim. Ainda bem que não foram tantos livros assim, foi muito mais experiência positiva do que negativa, mas porque eu tento pegar da sinopse do livro temáticas, elementos fortes que têm um grande potencial de me agradar e geralmente funciona, geralmente dá certo. Mas nem sempre, e é por isso que desses livros aqui, para mim, realmente não rolou. E lembrando que, mesmo desses livros que eu citar, tem um link de compra da Amazon aqui na descrição, por sua conta em risco. Mentira, eu acredito que as experiências literárias, elas são bem individuais. Não é porque um livro não rolou pra mim, não é porque um livro não funcionou pra mim, que não vai funcionar também para a grande maioria das pessoas. Então, eu acredito, que cada um vai ter uma experiência de leitura bem diferente com o mesmo livro, com a mesma leitura. Eu acho que essa, é a graça da literatura, mas tem também o link aqui embaixo da Amazon, o link geral, que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que vai me ajudar horrores com uma pequena comissão, sem que mude em nada no valor final da sua compra. E já aproveita que você tá aqui, já se inscreve no canal para me acompanhar aí nas próximas leituras. Eu espero que esse ano tenha mais experiências positivas do que negativas. E já aproveita também e já senta o dedo no botão do like, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E, sem mais enrolação então, bora falar das leituras não tão proveitosas, as piores leituras do ano passado. E assim, aqui no canal eu falo horrores sobre os livros do meu autor preferido da vida, o mestre Stephen King, mas ler todos os livros do autor em ordem cronológica de publicação rende muitas experiências diversas sensações lendo os livros do homem. Então, tem livro hypado que é absurdo, realmente é livro muito bom, que dá muito gosto de ler. E tem livro que é total desconhecido, pouquíssimas pessoas leram, e aí a gente conhece e acha incrível, e tem livro que realmente é difícil. E pra mim, apesar de ter muito livro que eu não dou nada pra ele, quando eu leio eu me surpreendo horrores, mas ao mesmo tempo tem livro que eu acho que vai e ele simplesmente não vai, que é o caso desse aqui, que foi O Talismã, que é do Stephen King com o Peter Straub. E a questão desse livro aqui é que realmente a sinopse me interessou, eu achei bem interessante. Aqui vai falar, sobre esse talismã. Na verdade, tem um menino, ele tá em busca desse talismã para poder salvar a vida da mãe dele. E aqui tem uma temática interessante, vai falar sobre universos paralelos, sobre personagens duplos. É uma fantasia, então eu tava bem curiosa para saber, como o King ia abordar essa temática. Mas assim, foi bem difícil concluir essa leitura, eu tava levando com a barriga. Eu achei o livro muito arrastado, muito monótono, era muito difícil as coisas acontecerem. Então, quando alguma coisa interessante acontecia, parecia que era muito rápido. Já aconteceu, já acabou, e aí volta uma grande monotonia. Já é um livro grande, um livro aí com quase 700 páginas, se eu não me engano, acho que um pouquinho mais. Mas, meu Deus, foi bem difícil. Parecia que não acabava nunca. Pra mim foi bem maçante e eu acabava não me conectando com os acontecimentos, com os personagens. Era muito demorado de alguma coisa acontecer, então eu só ficava, e aí? Vai acontecer alguma coisa? Beleza, isso aqui aconteceu, tá? E aí? E aqui, o ruim é que tem uma grande questão
que interliga, né, as histórias do Stephen King. Tem muita coisa aqui que acontece que depois a gente vai entender melhor na Torre Negra. Então, é complicado porque tem esses elementos importantes, mas a história em si, realmente, eu só achei ok. Na grande maioria do tempo eu fiquei bem entediada. Para esse livro eu dei 3 estrelas, o que para muita gente é uma nota boa. Para mim, não é. Quando eu dou 3 estrelas pro livro é porque eu achei ele ok para ruim. 2 estrelas e meia realmente já é uma nota para mim bem negativa, mas 3 estrelas é uma nota que para mim é assim. Nossa, o livro tinha potencial, mas no final das contas para mim não rolou. Só que tem uma questão aqui, né? São 2 autores, então eu tenho para mim que essa sensação que eu tive lendo é culpa do Peter Straub e não culpa do Stephen King. Passada de pano? Sim, temos por aqui. Um outro livro do King que para mim a experiência não foi lá aquelas coisas, foi Com a Hora do Lobisomem. E aqui a questão é outra, é justamente ao contrário do Talismã. Aqui é um livro super fininho, então a questão pra mim foi, não deu tempo de me conectar com a história, não deu tempo de me importar com os personagens. E além de ser um livro curto, ele é lotado de ilustrações. E justamente as ilustrações, pra mim, foi o que salvou o livro. Foi outra experiência que eu tive com elas, né, por causa das ilustrações. Com certeza, se eu tivesse lido sem as ilustrações, a nota seria bem menor, seria 2 estrelas e meia, 2 estrelas. Mas realmente o trabalho gráfico, né, pra mim foi bem interessante. Mas a história em si, pra mim, não foi nada demais. Foi só mais uma história clichê de lobisomem. Tem um toque do Stephen King, mas eu acho que eu fui com mais expectativa do que precisava. Mas tem a questão também que, para mim, as sinopses do Stephen King, dos livros do King, são bem clichês e, no final das contas, a história entrega horrores. E, na verdade, você não dava nada pela sinopse. E eu achei que aqui também seria nessa vibe, mas, infelizmente, aqui não rolou. O próximo livro, pra mim, não é que ele foi ruim. É que, na verdade, é um livro que quanto mais eu paro pra pensar nele, pra refletir sobre ele, pior ele vai ficando na minha cabeça. Então, foi um livro 3 estrelas também, mas que a experiência foi mais negativa do que positiva, que foi com A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. E o motivo, na real, é mais pela mensagem que o livro tenta trazer do que pela história em si. Aqui é uma edição absurda e linda da Dark Side Books. Realmente, esse corte de páginas, nossa, eu acho maravilhoso. Esse gradiente é incrível, nossa, eu realmente amo forte. E não dá pra eu falar muito sobre essa mensagem que o livro traz, que ele aborda, sem acabar entregando alguma coisa, né, sem dar algum spoiler. Mas aqui, esse livro, ele traz uma releitura, né, da história original da Pequena Sereia. Mas, na verdade, ele tem um teor feminista. Então, aqui vai abordar, né, ele vai fazer uma crítica sobre o fato do pai venerar a filha mais nova, porque ela é a mais bonita entre todas as filhas. Vai fazer uma crítica também sobre ela largar tudo por um boy que ela acabou de conhecer e ela passa por modificações para isso, para ficar lá com o cara. Então essas críticas eu acho interessante abordar, coisa que a gente assiste o desenho e não para refletir. Eu, pelo menos, nunca refleti sobre isso. Mas, no final das contas, o que me incomodou mesmo foi a mensagem final. Vai para um lado, assim, um pouco mais vingativo, um pouco mais generalizado, coisa que eu acho que passa uma mensagem bem errada. E eu acho que mais acaba confundindo do que esclarecendo a questão. Então, como é um livro de uma história infantil, e acredito que vai chamar a atenção, né, de muitas meninas mais jovens, e eu acho que não é uma boa ideia, assim, transmitir esse tipo de mensagem. Eu acabo tendo as minhas dúvidas, né, sobre o quanto as pessoas podem entender direito ou não. Então, por esse motivo é que pra mim realmente não rolou.
E é um livro que foi presente de uma amiga minha, Amandinha. Então, Amandinha, muito obrigada mesmo assim por esse presentaço, porque eu acho que o que vale é justamente essa experiência de leitura, essas reflexões que a gente faz. Então, eu guardo esse livro com muito carinho, guardo esse presente que, apesar, né, da mensagem ser um tanto questionável, mesmo assim, eu acho válida a leitura para justamente a gente parar para falar, né, sobre isso. O próximo livro que eu fui pega total de surpresa pela experiência negativa foi com o livro A Criatura, do Andrew Piper. Essa daqui foi uma das minhas últimas leituras do ano e, infelizmente, não rolou. Eu também fui total pega desprevenida pela sinopse, porque aqui o que foi prometido, né, o que fala a sinopse é que é uma junção dos 3 maiores clássicos do terror, que é O Médico e o Monstro, Drácula e Frankenstein. E realmente aqui o autor junta essas 3 histórias, só que numa história contemporânea. E quando juntou tudo, pra mim, virou uma farofa, e não foi uma farofa boa, porque eu gosto de uma farofa, um livro cheio de mistureba, só que aqui não rolou. Aqui a farofa azedou, deu ruim, tá estragada. Aqui a tal, né, da criatura tem relação com essas 3 histórias, mas eu achei tudo muito jogado, muito conveniente. Eu achei super forçado juntar essas coisas que pra mim não tava encaixando. Só que como tinha essa premissa, né, de essas 3 histórias tinha que estar aqui, tinha que fazer sentido, então foi forçado. Então eu achei bem nada a ver, realmente não me convenceu. Fora que tem uma relação aqui entre 2 personagens que é bem esquisita. Não dá pra falar, né, sobre essa relação sem também acabar entregando alguma coisa da história, sem dar algum spoiler. Mas é uma relação confusa. Não sabe pra onde vai, é uma relação que confunde sentimentos de amizade, de parentesco, de atração física. E aí eu fiquei, gente, o que tá acontecendo com essas pessoas? Qual que é o problema dessas pessoas? Então, realmente eu não gostei. E o final, pra mim, foi o auge. O final eu achei muito ruim, muito conveniente. Deus ex machina. Tipo, nossa, é claro que aquilo tava lá no lugar certo, na hora certa, pra, né, fechar a grande questão. Nossa, eu achei bem conveniente, forçado. Então, assim, é um livro que realmente pra mim não rolou. Eu dei 2 estrelas pra ele, mas eu fico pensando, às vezes, se realmente vale. Não sei, eu deixo 2 estrelas também pela questão da edição. Eu avalio também a edição. Eu gosto das edições da Dark Side, em capa dura, ela tem uma texturinha. Mas a história mesmo não deu pra defender, não. O próximo livro é um de fantasia e até agora eu não sei qual que é o motivo da existência desse livro, que é O Corte de Gelo e Estrelas, da Sarah J. Maas. Esse daqui é considerado o livro 3.5. Então, ele vem depois, né, do primeiro, Corte de Gelo e Estrelas, que eu gosto muito. Eu realmente tive uma experiência muito boa com esse livro. Depois, o segundo, né, que é o Corte de Névoa e Fúria. E, assim, eu acho absurdo de bom. Eu realmente sou apaixonada por esse livro. E o terceiro livro, que é o Corte de Asas e Ruína, que eu também gosto muito. Então, foram 3 livros que eu vinha, assim, com uma experiência muito boa. Eu tava gostando muito da leitura. Aí chegou esse daqui, que é o 3.5. E o próximo livro é o quarto, né, que é o Corte de Chamas Prateadas, que esse eu nem tenho ainda a edição física, nem sei quando eu vou ler, porque foi por causa desse livro aqui que eu perdi completamente o hype. Esse daqui foi literalmente um balde de gelo e estrela, um balde de água fria na minha cabeça. Eu realmente acho esse livro muito ruim, muito desnecessário. Eu lia e ficava, gente... E eu sempre resumo esse livro com compras de final de ano, compras de Natal e descrições de cenas de sexo, cenas mais sensuais, completamente
desnecessárias, que dá vergonha alheia. E nessa forma, né, nas descrições, nos outros livros tinha também. Eu lia e eu achava meio brega, achava assim um romance que não me capta, né, não me chama a atenção, mas eu até deixava pra lá, porque isso eu sei que é uma questão minha. Eu leio e eu acho meio, nossa, isso é bem brega. Mas aqui foi o auge. O que eu consegui deixar de lado nos outros livros, aqui não rolou. Achei ruim, e ruim com força. Era assim, eu lia e se era pra eu estar envolvida com a situação, eu só dava risada, tipo, de vergonha alheia mesmo, de rindo de nervoso, pensando, meu Deus. E ainda que o próximo, né, o Corte de Chamas Prateadas, eu já vi muita gente falar sobre ele, que acabou gostando e que tem mais um hotzão, né, que é mais pesado, só que eu acabei broxando por causa desse livro. Então eu não sei se eu vou acabar lendo o quarto livro, eu não sei se eu vou para Trono de Vidro, eu não sei se eu vou para aquela outra história da Cidade da Lua Crescente. Quem já leu, né, me conta nos comentários o que eu faço agora, né, qual o próximo livro de fantasia da Sarah J. Maas que eu pego. Mas assim, esse daqui foi bem difícil. Para ele eu também dei 2 estrelas e eu também fico reflexiva hoje, pensando se na verdade ele não vira 1 estrela. Mas por enquanto, deixa aí, né, as 2 estrelas. O próximo livro é um de romance e eu quase nunca leio livros de romance. Quando eu pego para ler, é uma experiência bem complicada. E esse daqui foi o Para Todos os Garotos que eu já amei, da Jenny Han. E esse livro aqui foi presente também do meu amigo Marco. Marco, muito obrigada pelo presente. Eu também vou guardar com muito carinho. Mas eu super achava que eu ia gostar desse livro porque eu assisti a adaptação antes. E a adaptação eu acho muito fofa. É aquele romance, água com açúcar, bem fácil de digerir. É clichê, é adolescente, mas eu gosto. A adaptação eu gosto. Aqui o livro é bem diferente. Eu acho que aqui é um daqueles casos em que a adaptação é melhor, ela é melhorada do que a história original. Porque no filme eu acho muito fofo o relacionamento entre as irmãs, principalmente. Eu acho muito gostoso de acompanhar. Tem ali as questões, né, os problemas que elas passam, mas a forma como elas lidam com esses problemas eu acho uma forma muito aceitável para a idade delas. Aqui no livro, todos os personagens são surtados, independente da idade. São os adolescentes, são os adultos. A irmã, né, aqui ela é adulta, ela tá na faculdade e parece que ela tem menos idade, menos maturidade do que a irmã mais nova. A sensação que eu tive lendo aqui, na verdade, as irmãs, elas têm um relacionamento bem complicado. Elas brigam o tempo todo, tudo é motivo de discussão. O relacionamento do casal também eu achei bem ruim, eu achei bem esquisito. O cara trata a menina assim de uma forma bem questionável, coisa que no filme a gente tá ali super shippando. Realmente é outro relacionamento. São outros personagens bem diferentes do que o do livro. Então, como eu fiquei mais incomodada lendo, então, realmente, foi uma história que, pra mim, não rolou. Eu gosto dos filmes, assisti todas as continuações, gosto bastante. Mas aqui, o livro, realmente, parei no primeiro, não vou continuar lendo os outros. E esse daqui, eu também acabei dando 2 estrelas. O próximo livro, infelizmente, foi a minha pior leitura do ano. Para ele, eu dei 1,5 estrelas, que foi pela tentativa de fazer essa história e pela edição, que é bem caprichadinha. E o livro é o Vozes do Joelma, que são 4 autores, né, que publicam contos sobre o incêndio do edifício Joelma. E eu acho bem triste dar uma nota, né, tão ruim, ter uma experiência tão ruim com um livro nacional. Mas é porque eu realmente tive muitos problemas com esse livro. Primeiro, por conta da sinopse, também por conta da premissa. Aqui atrás, o livro, ele promete abordar temas relacionados ao incêndio, que acabou, né, ficando bem famoso lá em São Paulo. Então, ele vai tentar abordar, o que ele promete, né, que ele vai tentar abordar os mistérios relacionados a esse incêndio.
fatos que poderiam ser inexplicáveis. Mas na verdade não tem nada disso, não tem mistério. Aqui são histórias fictícias, são 4 contos, né? Cada conto de um autor e é pura ficção. Teve uma leve inspiração no Incêndio Real, mas tem conto aqui que eu li e falava, nossa, isso o que tem a ver, né? Esse conto com o incêndio. Mas além dessa decepção que eu já de cara eu já tive por saber, descobri depois que na verdade não tinha nada daquilo que a sinopse me prometia. Eu achei os contos, assim, um pouco de mau gosto. Eles acabam transformando uma história real e colocando culpados. Então eu li, realmente não me descia. Eu fiquei pensando, nossa, mas por quê, né? Pegar uma história real e colocar um culpado na história real. É uma história muito próxima, uma história que, né, muitas pessoas morreram e tudo mais. Então eu fiquei, nossa, será que tinha necessidade? Será que é de bom tom? Eu não achei de bom tom. Para mim a experiência foi bem ruim, foi bem negativa. A ficção em si eu achei um pouco apelativa também. Eu achei que muitas partes, muitas situações foi jogada tentando te incomodar. Eu acho que pecou pelo excesso para realmente chocar gratuitamente. Então, a minha experiência não foi boa, foi bem perturbadora no pior sentido, porque eu fiquei pensando nas vidas perdidas e tudo mais. Eu achei que aqui foi meio que desrespeitoso. Então, na minha opinião, realmente não funcionou, mas eu ainda quero ler outros livros que sejam exclusivamente ficcionais desses autores. Eu quero ler, né, outras obras deles, mas essa daqui, nossa, não gostei. E para fechar esse vídeo, esse último livro que eu vim trazer é uma leitura que eu ainda não finalizei de tão ruim, que foi o último livro que eu tentei ler de Stephen King, mas eu parei nos 30%. Tava virando uma tortura ler esse livro, eu tava perdendo o gosto por ler por causa dele, que foi Os Estranhos. E esse é o primeiro livro do King que eu deixo de lado, mas é temporário. Eu pretendo retomar essa leitura, mas eu ainda não sei quando. E esse livro, ele me incomodava porque ele não tinha uma linha de pensamento, ele não tinha uma linha contínua. Parecia que ele estava me jogando um monte de informação, só que eram informações completamente aleatórias, elas não chegavam em lugar nenhum, não estava me acrescentando nada. Então, assim, deixei ele de lado temporariamente, ele vai ficar guardadinho. Depois eu retomo a leitura. O pessoal lá, né, do grupo de leitura coletiva fala que depois acaba melhorando, só que melhora lá para os 70%. Então, se eu já estava praticamente sendo torturada nos 30%, para chegar nos 30%, então ia ser muito difícil de chegar nos 70%, mas eventualmente eu vou retomar e quando eu finalizar, eu trago, né, as minhas impressões com mais propriedade para falar, né, sobre ele, porque será uma leitura finalizada. Por enquanto, eu tô só citando ele aqui porque realmente foi uma leitura muito difícil de concluir o ano passado, tanto que eu, né, nem concluí. E por enquanto foi isso. Me contem aqui embaixo nos comentários qual foi a experiência negativa de vocês do ano passado, quais foram, né, as piores leituras do ano. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e